Jesus, eu amo fazer a tua obra, mas eu preciso muito que o Espírito Santo resolva pendências no meu coração, através da palavra do Senhor. Tira de mim tudo que não presta, tudo que pode comprometer a saúde do ministério e a minha saúde espiritual. Que nessa noite, essa palavra venha de encontro às nossas necessidades e que possamos sair daqui mais abençoados, mais cheios do Espírito Santo e com os corações resolvidos para a glória de Deus. Amém. Dá um aplauso aí. Pode sentar. Glória a Deus. Escute. Abra comigo em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Afaste da sua boca as palavras perversas, fique longe dos seus lábios a maldade, olhe sempre para frente, mantenha o olhar fixo no que está diante de você, veja bem por onde anda, e os seus passos serão seguros. Não se desvie, nem para a direita, nem para a esquerda. Afaste os seus pés da maldade. Quando você ouve assim essa declaração, coração resolvido, quando você viu esse post pela primeira vez, coração resolvido, você imaginou o quê? Você já imaginou resolver aquele problema amoroso que você tem até hoje? Não, né? Pelo amor de Deus, né? Aquele trauma, né? Não. Mas pode ser, não é o caso hoje. Quem sabe no Vida 2 pode ser. Mas hoje é a questão do coração do líder. É a questão do coração do pastor, do coração do voluntário. E é claro, muitas áreas aqui, praticamente todas, elas se aplicam também no seu coração como membro da igreja, ovelha do reino de Deus, como também um colaborador numa empresa, como um gerente, como um supervisor, como dono de uma empresa. Porque se tem um negócio que complica a vida da gente, são pessoas que não têm as coisas do coração resolvidas. Pessoas que de repente ele teve um problema na infância e ele vem para a igreja, traz toda essa carga e ele aplica toda a sua amargura, toda a sua decepção, acreditando que a igreja tem que suprir essa necessidade. E é uma necessidade que nós não temos como suprir, o apóstolo não tem, o pastor não tem, seu líder não tem. E você vê que Salomão, ele fala 7 coisas importantes. A primeira é guardar o coração. A segunda é vigiar nossas palavras. A terceira é olhar para frente, ou seja, esquece o passado. A quarta é ter foco, você saber por que você está fazendo. Você ter um motivo para que a chuva não atrapalhe você, o frio não atrapalhe você, uma dorzinha de cabeça não atrapalhe você. Mas o que significa isso? Ser prudente em nossos caminhos. Salomão disse isso. Não se desviar do caminho, há uma diferença. Ser prudente no caminho é que mesmo no caminho, você pode encontrar desvios. Você pode encontrar momentos para parar e perder tempo na trajetória que você deveria estar andando. Não se desviar do caminho já é um outro nível. É de repente tentar encontrar um modo mais fácil. É de repente você achar que as Campinas sem Deus
serão melhores do que um deserto com Deus. Foi o que aconteceu entre Abraão e Ló. Ló olhou e falou, não vou para o deserto não, eu quero as campinas. E Abraão falou, tudo bem, eu vou para o deserto. Mas o Abraão, ele transformou o deserto em lugar bom por causa de Deus. E o Ló, ele transformou o lugar em ruim porque ele estava sem Deus. Então eu e você temos que ter um cuidado muito grande, que nós podemos nos desviar do caminho. Em último lugar, Salomão diz assim, se afaste dos maus caminhos. Aí ele está dizendo assim, agora a questão não é você ficar perto, não é você andar no limite entre o que é de Deus e o que não é de Deus, é você se afastar. Você, por exemplo, você precisa parar o carro numa Dutra, porque o carro estragou, você se afaste do carro. Porque qualquer probleminha ali que alguém bater, você está afastado. Por quê? Porque existe um caminho, tem um carro parado no caminho, e se você fica ali, você está colocando em risco a sua vida. Agora, tudo isso é muito bom, mas a primeira coisa que ele falou é guardar o coração. E se você guardar o coração, eu creio que todas essas outras coisas aqui, elas quase que serão automáticas na sua vida. Por quê? Porque você está guardando o seu coração. Agora, preste atenção. Em que sentido tudo depende do coração? Quando a palavra coração é lida, lembre-se, você tem que enxergar a mente, e não o músculo. Você tem que enxergar a sua emoção, você tem que enxergar seu sentimento. E aí Salomão está dizendo o quê? De tudo, acima de tudo, guarde o seu coração. Esse é o tema do que eu quero pregar aqui. Coração resolvido. Diga, coração resolvido. Quando você está bem com o seu coração, você não presta atenção na crítica. Você não presta atenção no que deu errado. Você não presta atenção no descascado da parede. Você não presta atenção que tem uma lâmpada que está queimada. Não é errado isso, pelo contrário, eu espero que vocês observem isso. Mas eu estou falando o olhar crítico. Aquele olhar que está tudo cinza. Mas quando você está bem no teu coração, quando você está resolvido na sua alma, você entende que tudo que você está vendo, você já tem um entendimento de que não, aqui tem um descascadinho na parede. Acho que vou ver uma tinta aí, ou então alguém para pintar. Você tem um olhar diferente. E as pessoas que não têm o seu coração resolvido, eles acabam trazendo para a vida da igreja e para a vida pessoal deles, esse olhar. Um olhar que tem a ver com insatisfação, um olhar que tem a ver com desonra, um olhar que tem a ver com facção, um olhar que tem a ver com divisão. Por quê? Porque se ele não está bem, ele vai carregar toda aquela amargura para tudo que ele está envolvido. Vai incomodar ele um fio que está solto, vai incomodar ele a fila do banheiro. Por quê? Porque tudo não vai estar bom, porque ele está com seu coração mal resolvido. E a igreja, você pode ficar tranquilo que o apóstolo vai falar aqui. A igreja é um dos primeiros lugares que sente, principalmente na liderança e no voluntariado. Aprenda isso. Por isso, coração resolvido. Porque na sua casa você ainda tenta disfarçar, porque você não tem como sair da tua casa. No seu trabalho, você precisa trabalhar, você precisa receber. Então não dá para fazer muita graça. Sobrou a igreja. A igreja é um lugar muito fácil para você externar o seu coração mal resolvido. Um púlpito de um coração de um pastor mal resolvido, é muito fácil ele externar. Um voluntário, um líder, um pastor auxiliar, é muito fácil. Por quê? Porque muitos podem cometer o erro de ir a Cristo e se esquecer que devem cuidar do seu coração. Ele foi para Cristo, ele está feliz da vida, ele está cheio de Deus, para ele o mundo agora ficou perfeito, e ele acaba não cuidando do coração dele. Ele acaba não amadurecendo, porque um coração resolvido não tem a ver com um coração frio. A gente vai falar alguma coisa sobre isso. Um coração resolvido
tem a ver com um coração tratado, que entendeu que o elogio não pode inflar, a crítica não pode abater, a correção não pode diminuí-lo, o aplauso não pode ensoberbecê-lo. Então, por quê? Porque ele tem um coração resolvido. Hoje eu estava falando com a pessoa lá responsável pelo livro, e eu disse para ela assim, uma das coisas que eu mais aprendi nas lutas ministeriais é como que elas nos quebrantam, como que elas nos humilham, como que ela nos extrai coisas que a gente não imaginava, de ruim que tinha dentro, mas coisas extraordinárias, de bom que também tinha dentro. Isso é fruto do quê? Isso é fruto de um processo. Então, um coração resolvido, ele vai passar por um processo. Ele vai passar, não tem como, né, não passar por um processo de libertação, de cura, que muitas vezes veio lá de trás, cheio de amargura, de carência, de descontentamento, por algo que os feriu, ou simplesmente porque eles não estão entendendo alguma coisa na vida deles ou na vida da igreja. Então ele fica conturbado. Escute, começamos a nos relacionar com pessoas de maneira muito superficial, na igreja, pode ser no seu trabalho. É com o passar do tempo e com o envolvimento dessa pessoa que a gente realmente vai saber quem ela é, sim ou não? Uma pessoa, quantas pessoas já passaram pela minha vida e a vida da pastora, nesses 18 anos de ministério, que começaram de uma maneira extraordinária, começaram de uma maneira tremenda, e com o dia a dia da vida ministerial, as reuniões, as cobranças, correções, alinhamentos, essas pessoas começaram a se mostrarem outras pessoas. No início, a gente também um pouco inexperiente, a gente já rotulava. Era duas caras. Sério, a gente, no início, 2, 3 anos, 4 anos de ministério, você é uma criança, 18 anos agora que é de maior idade, a gente fala assim, você está vendo, a gente não conhece ninguém, é tudo duas caras. Não é duas caras. É que a pessoa tem uma luta dentro dela, que ela não pediu ajuda, ela não resolveu, ela não tratou, e ela trouxe essa luta para dentro da igreja. Então, quando tem uma palavra, né, que é muito famosa aí, né, e quando ela vê um gatilho daquilo dentro da igreja, é a hora que ela tem a mesma reação que ela tinha ou teria lá fora, na casa dela, com os familiares dela, sei lá. E dentro da igreja há um envolvimento, tem uma reunião, tem um bate-papo, tem um assunto lá no gabinete que tem que tratar, e ali a gente vai criando laço, criando relacionamento, criando afeição, mas também vivendo o que a Bíblia diz em Provérbios 27, 17. Coloca para mim Provérbios 27, 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. É nessa hora que, de uma maneira superficial de um relacionamento, a gente começa a mergulhar num relacionamento mais profundo. Alguém já disse assim para mim, apóstolo, aquela hora o senhor foi grosso comigo. Está tudo bem? Rapaz, não fui grosso não, é que eu startei. Mas tudo bem, me perdoe, não foi minha intenção. Mas também eu tenho que chegar para pessoas e dizer assim, vem cá, esse negócio está sendo deixado de lado. Já faz tempo já. A gente precisa tratar isso. Eu não teria por que tratar isso. Amém, amado? Amém. Então pronto, vamos embora, vamos resolver. É nessa hora que a gente vai vendo e vai tratando o coração da pessoa. Quem está aqui? Amém. Quem está aqui? Amém. Então, antes de tudo, não podemos guardar um coração estragado. Porque se eu guardar um coração estragado, quando eu tirar esse coração, ele vai estar o quê? Mais estragado. Agora, se eu trato esse coração,
e guardo o meu coração, ou seja, se eu trato os sentimentos que eu tenho, se eu trato as carências que eu tenho, se eu trato as fraquezas que eu tenho, e guardo o meu coração, aí é extraordinário, aí é maravilhoso. Então, por que que eu e você é tão importante termos o nosso coração resolvido, mas resolvido curado? Porque pessoas machucadas machucam. Eu me lembro que, em alguns momentos do meu ministério, eu machuquei pessoas que não tinham nada a ver com as dores que eu estava sentindo. Infelizmente. E a gente tem que aprender e tem que reconhecer. E talvez você, líder, precisa dar uma olhadinha para você, porque a questão não é só ferir. A questão é que, de repente, você pode levar uma carga de expectativa para a vida do outro que ele não tem como suprir. Não adianta você plantar uma semente de limão e começar a jejuar e orar para dar laranja. Não faz sentido isso. Você precisa saber o que é que você está cultivando. Por isso, a pastora me mostrou um negócio ali, ela está dando aula lá, e acabou que eu não consegui pedir para ela. Mas eu vou pedir, vou colocar no grupo do Instagram de líderes, e os líderes coloquem no grupo de vocês. Quem não tem Instagram aqui, levanta a mão. Quem não tem? Levanta a mão, senhor. Só uma pessoa não tem Instagram. Tá bom. Mas seria bom ter pelo menos para receber as informações. Ela estava falando que nesses últimos 2 anos, 42% dos pastores estão pensando em desistir do ministério. E 61% do voluntariado se sentem usados no ministério. Por isso que eu sempre digo para o líder, eu faço isso com a minha liderança. Eu quero bater um papo, eu quero perguntar, eu quero gastar 5 minutos, eu quero fazer uma reunião, eu chamo um de cada vez, eu procuro saber, não fico correndo atrás, mas eu procuro saber, não te vi semana passada, o que é isso? Eu estou tentando passar uma linguagem que números não são pessoas, pessoas são pessoas. Então, se você é um líder que só passa escala, você está contribuindo para esse 61%. Eu não faço isso. E eu estou falando na frente dos meus líderes. Então, você, líder, preste atenção nisso. 42% dos pastores pesquisados, uma pesquisa do Jesuscope, estão pensando em desistir do ministério. E 61% do voluntariado estão se sentindo usados pelo ministério. Talvez, sem ter uma gestão menor, acontece. Por isso que nós estamos a cada dia e vamos intensificar a questão dos pequenos grupos, para que a membresia da igreja tenha a oportunidade de criar vínculos, de criar discipulado, de aprender com os que estão mais à frente. Porque discipulado nada mais é do que alguém novo aprendendo com quem está mais à frente. É claro que alguém novo pode ensinar, mas na lógica, no padrão, pessoas novas devem ser discipuladas por pessoas mais maduras. Isso não por idade cronológica, isso por vida espiritual. Você pode se converter aos 40 anos de idade e um jovem de 30 anos ter maturidade espiritual para ajudar essa pessoa de 40. E você pode ter 40 anos, estar há 10 anos na igreja e não ter maturidade para discipular ninguém. E aí precisa dar uma olhada por que esse coração não consegue entender essa ambiência. Quem está aqui, diga amém. Está com o coração resolvido aí? Uns 3 tá, já está bom. Mateus 6:22. Olha por que é importante essa questão do coração resolvido. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas.
Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. O que é isso? O meu olhar, que eu disse lá antes de ler esse versículo, das coisas acinzentadas para mim. Não tenho colorido. E eu quero que as pessoas enxerguem do meu jeito. Por isso que você tem que ter um coração muito bem tratado. Porque alguém com o coração mal resolvido por algum tipo de problema, ele pode chegar para você e dizer assim: você viu, eu não estou concordando com aquele negócio. Ele não tratou isso com quem pode, ele não resolveu isso com quem tem capacidade, ele está fazendo com que uma outra pessoa que não está enxergando isso, passe a enxergar o que ele está enxergando, e isso é um perigo muito grande. Por isso você líder, você voluntário, não é questão de ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Não é isso. Mas é você ter um entendimento que tem coisas que você já tem maturidade, ou pelo menos deve ter uma maturidade para entender. Isso não edifica, isso não ajuda, isso não contribui, isso atrapalha. Aí, quando isso não é uma cultura da liderança, porque isso no povo tem perigo não. O grande desafio disso é na liderança. Tem uma família ali insatisfeita e que está falando. A liderança estando curada, ela mesma chega e fala: olha aqui, mas por que você falou aquele negócio no café? Por que você comentou aquele negócio lá? Você está tantos anos aqui com a gente, você nunca falou nada. O que está acontecendo? A liderança, não é um apóstolo, não. Apóstolo, vai lá porque eu... Não, a liderança resolvida, ela protege a cultura de honra na igreja. Quem está aqui, diga amém. Agora escute, um líder com seu coração resolvido, ele não se contamina com ciúmes. Ciúmes. Você tem um ciúme da sua esposa, você tem um ciúme da sua posição, está tudo certo, mas tem um limite. Ciúme no sentido assim, eu procuro cuidar com zelo. Agora o ciúme pode ser um casal que não consegue ter uma amizade. É um líder que não confia em ninguém. Na realidade, ele está com ciúme de compartilhar. Ele está com ciúme de que alguém vai roubar o lugar dele. E isso é um grande problema. Por quê? Porque o ciúme contamina. E aí, quando ele tem o coração resolvido, ele não tem problema, porque ele sabe quem ele é. Ele sabe. Eu já tive problemas aqui de chamar 2 pessoas para resolver um problema. Acaba um culto, eu tinha um problema bem complicado para resolver, e eu chamei 2 pessoas para ir comerem uma pizza comigo. Porque o assunto era tão complicado, que eu falei, menos pior, vou chamar para comer uma pizza, que na pizzaria todo mundo vai ter que falar no mesmo nível, comer numa pizza, mas a gente vai ter que tratar. Se um dia eu chamar você para comer pizza, não é isso não, irmão. Calma, mas eu estou dizendo que foi necessário. No outro dia, um líder também muito influente começou a ficar chateado comigo. Só que eu fui descobrir isso uma semana depois. E aí, quando eu fiquei sabendo, uma semana depois, foi através de um outro, era um pastor auxiliar, foi através de um outro pastor auxiliar, porque eu chamei os 2 e não chamei ele. E aí, foi isso, estou vendo mesmo, que ele não me procurou depois do culto. Eu chego num lugar, ele dá um jeito de disfarçar, dá um abraço e sai. Eu estou vendo, agora você falando isso para mim, eu estou vendo. Aí eu chamei ele, como ele era um pastor auxiliar em tempo integral, a gente não tinha mais tempo para algumas coisas, está rolando. Eu só falei para ele assim: olha, o fulano de tal falou que você está chateado comigo, porque eu fui comer uma pizza com ele, com o outro, e não convidei você. Então, porque o senhor sempre me chamou. Eu falei: número 1, eu chamo para comer pizza quem eu quero. Eu não chamo para comer pizza porque eu tenho um pacote de gente que eu tenho que chamar. Eu tenho esse direito de chamar para comer pizza quem eu quero.
Segundo, eu chamei para eles, porque eles tinham uma bronca para resolver comigo, e você não tinha bronca. E terceiro, eu não combinei nada com você, que aonde eu for com alguém, eu tenho que te levar. Aprenda uma coisa, quando for para você estar num lugar, você será convidado. E não se sinta menosprezado, porque você não foi convidado para estar em algum lugar. Resolve o teu coração. Não foi agradável a conversa, mas ele já estava mais na frente. Mas eu estou mostrando para você que isso é sério. Isso não é uma coisa comum. Eu já tive um amigo que ficou chateado porque a porta do gabinete estava fechada e eu estava conversando com uma pessoa. E ele simplesmente bateu na porta e entrou. Até aí, sem problema nenhum. Ele bateu na porta e ele entrou. E quando ele entrou, ele já foi dando um passo. E a hora que eu fui abrir a boca, ele sentou e falou: e aí, gente, na benção, como é que tá? Falei: amigo, falei o nome dele. Eu estou conversando um negócio particular com ele. Depois eu te ligo, porque eu vou demorar um pouquinho. No outro dia, o telefone toca de cedinho. Poxa, você me humilhou na frente da pessoa. Falei: o quê? Eu não entendi, te humilhei. Pô, eu sentei, você falou que precisava, você nem esperou. Você podia ter pelo menos um minuto batido um papo comigo ali. Pelo menos um minuto. Falei: meu chapa, eu estava conversando um assunto sério com uma ovelha. E eu só falei para você, deixa eu terminar, um assunto particular. Problema. Mas sabe o que faltava? Um na mesa. Faltava um na mesa. Por isso, um líder, quando ele tem um coração resolvido, ele não se contamina com ciúmes, ele não busca ser aceito. Um líder resolvido, ele não busca ser aceito, mas ele também não busca ser rejeitado. É que ele busca realizar a obra de Deus. E buscar realizar a obra de Deus, é impossível ser gente boa. Se o seu líder é um líder gente boa, logo, logo você vai perder a autoridade por ele. É questão de tempo. Sabe por quê? Porque é impossível liderar sem causar algum desagrado. É impossível. Às vezes, para eu liderar, eu desagrado a minha esposa. Eu desagrado a minha esposa. Hoje mesmo, ela falou uma ideia aqui e tal, eu falei: poxa, eu vou pensar. Depois eu falei para ela: não. Mas não gostei, não bateu. Eu tenho que ser o responsável para dizer para você: não. É linda, mas eu avaliei. Não. Ela ficou chateadinha uns 10 minutos. Aproveitar que ela não está aqui, vamos falar, né? Eu não sou bobo, né, irmão? Se ela está aqui, eu dava outro exemplo. Dava um exemplo do Gilson. Ela não está aqui. Só que ela vai ouvir a mensagem. Depois você corta para mim, tá? Por favor. Não é que eu tenho medo, não. Tá? Não é, lá ele tem medo da mulher dele. Não é que eu tenho medo. Eu sou precavido. Sou prudente. Então escute. Ele não busca ser aceito. Você é líder. Você até é voluntário. Tem hora que você vai ter que tomar uma posição e que a pessoa pode não gostar. Como esse amigo meu não gostou, mas olha que coisa boba. Eu estou dando exemplos bobos. Eu poderia dar exemplos seríssimos. Eu estou dando exemplos bobos. Porque se você é curado nos exemplos bobos, você já imagina se não deve estar curado nos exemplos maiores. Quem está aqui? Então, esse conceito de um líder gente boa é tempo para perder a autoridade. Porque ele vai fazendo de um modo que ninguém fique desconfortável. Chega uma hora que o ministério dele não rompe. As pessoas não cumprem escala. As pessoas não ligam para horário. As pessoas não têm mais... deu, se não deu, não deu. Por quê? Porque ele vai tentando ser gente boa. Por exemplo, dependendo da situação, a gente não liga para algumas coisas que acontecem. Mas dependendo da situação, aquela mesma coisa pode ser diferente. Existem situações que ela depende muito de um contexto. Não tem uma regra fechada. Mas você precisa entender, existem situações que a regra não é que ela é diferente,
É que dependendo do nível, a pessoa vai precisar receber uma coisa diferente. E dependendo do nível, a pessoa vai precisar receber uma coisa diferente. E isso daí nem sempre vai agradar todo mundo. Basta ver aí o exemplo da pizza. Então, se algum líder te chamar para comer pizza, você paga a conta pelo menos, para ver se ele anima. Amém, amado? Amém, amado? Está crescendo aí ou não? Isso aqui serve para tudo na tua área, tudo na tua vida. Que eu apertei aqui e sumiu. Voltou. Olha só. Um líder com o coração resolvido, ele entende que algumas coisas podem ser do jeito dele, algumas coisas não podem ser do jeito dele, e algumas coisas não podem ser de jeito nenhum. Você tem que ter isso. Você tem que ter isso. Se você não aprender isso, tem coisas que você pode fazer do teu jeito. Tem coisas que vai ter um jeito para ser feito. E tem coisas que não vão ser feitas. E aí é onde entra um coração muito resolvido, que eu quero ler para você. Porque tem gente que pensa que é Davi. Sabia ou não? Sabia ou não? Mas sabe que hora que eu sei que ele é Davi? Porque aqui só tem Davi, amém? Mas é quando 2 Samuel 7:1 entra em ação. Olha que coisa. O rei Davi já morava em seu palácio. E o Senhor lhe dera descanso de todos os seus inimigos ao redor. Pensa num dos melhores momentos que Davi estava vivendo no seu reinado. Não tem guerra, o exército está todo em casa, a felicidade reinando, dinheiro, comida, lar, cada um com a sua família, prosperando, rompendo. Aí, certo dia, ele disse ao profeta Natã: aqui estou eu, morando num palácio de cedro, enquanto a arca de Deus permanece numa simples tenda. Natã respondeu ao rei: faze o que tiveres em mente, pois o Senhor está contigo. Gente, pensa só. Natã é um profeta que está vendo Deus agir poderosamente na vida de Davi. Davi está num momento extraordinário. Não tem um inimigo se levantando contra Davi. Davi, naquele bem bom do palácio, chama o profeta e diz assim: eu estou aqui pensando, não é certo eu morar numa casa tão maravilhosa, e a arca de Deus, que simboliza a presença de Deus, está habitando em tendas. O que Davi estava dizendo? Estou pensando em construir um templo bem legal. O que Natã fala? Meu amigo, faz o que está em teu coração. O Senhor é contigo. Tudo que você faz, Deus abençoa. O que dirá uma casa para ele? Aí Davi, então beleza. A hora que você sair, aí já é a minha conjectura. A hora que você sair, chama os engenheiros para mim. Chama os arquitetos para mim. Que eu quero fazer a primeira reunião para a gente construir um templo. Quando Natã está saindo, Deus fala com ele: quem disse para você dar aquela resposta para Davi? Eu não te respondi nada. Volta lá e diz que ele tem muito sangue nas mãos, que ele não vai construir uma casa para mim. Pensa o profeta agora, chegando para Davi: Davi, deixa eu te falar um negócio. Acho que eu comi muito churrasco com você aqui, muito pão de alho, muito vinagrete, e dei uma palavra para você que não veio de Deus. Deus falou que você não vai construir nada, não. Deus falou que Ele vai organizar isso, está tudo bem a sua ideia, mas não é você. Abre comigo agora em 1 Crônicas 29:3. Além disso, quando é lançado o projeto,
Sabe qual é o projeto que é lançado? Para Davi participar? Dá dinheiro. Dá dinheiro. Mas dinheiro você pode dar. Mas você construir não. Aí olha o que acontece. Além disso, pelo amor do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. O que eu quis dizer com o coração resolvido? É aquele líder que ele sabe que por melhor que seja a ideia, pode ser que ele não vá fazer, que outro vai fazer. Ou pode ser que nem vá fazer, mas pode ser que de uma certa maneira ele pode ajudar. Agora, sabe aquele líder que quando você diz para ele, você não vai participar desse projeto, mas você vai participar do outro, ele fica assim, ó. Ele não tem o coração dele tratado. E é uma bênção quando a gente não está num projeto, porque a gente já está num projeto. Falando, eu já estou com coisa demais. Eu vou dar mais uma mexida na liderança, porque tem líder que está sobrecarregado. Tem líder que ele está cuidando de um ministério, ótimo, é assim que eu gosto. Mas tem líder que está sobrecarregado. Então, o que precisa fazer? Precisa fazer isso aqui. Olha, está ótimo, mas a gente vai dar uma mexida. E é nessa hora que o líder resolvido, ele simplesmente diz, show de bola. Não tem crise, não tem... Será que o apóstolo não está gostando de mim? Olha, eu vou te falar uma coisa aqui que eu escrevi para não esquecer. Muitos problemas em igrejas são oriundos de um coração mal resolvido. Mas aqui a gente está resolvendo, amém? Amém? São resultados de corações mal resolvidos. Que gente que quer a festa, mas não quer a realização. Irmão, a coisa mais extraordinária que tem é lançar projeto. E como eu gosto, hoje, mais maduro, depois de algumas pancadas no ministério, a gente sabe que não é tão simples lançar o projeto, porque lançar um projeto é moleza. Passar pelo processo da construção, processo da execução e o processo da realização daquilo, meu amado, é melhor fazer pouco barulho no lançamento e canalizar a energia para realizar. Por quê? Porque lançar é moleza. Eu falar assim, eu vou pregar sobre coração resolvido. Isso é uma maravilha. Agora você ir lá para a Bíblia, ir para a oração, para você ter uma ideia, eu estou com esse tema, quantos dias faz que eu mandei para você, Giovana? Aproximadamente. O tema, coração resolvido. 3 semanas. Você sabe quando que eu consegui sentar e gastar 3 horas? Hoje. Eu pensava um negócio, parece que não está resolvido. Eu que não estou resolvido. Acordei cedinho hoje, peguei a xícara de café e... Mas eu estou há 3 semanas com esse negócio mastigando dentro de mim. Mastigando. No dia que eu falei, foi maravilhoso. Gostei da arte. Esse cara barbudo aí, gostei dele, meu irmão mais velho. Maravilha! Mas e na hora que os dias foram passando, uma hora eu ia para outra hora eu ia para Ananias Safira, outra hora eu ia para Absalão, outra hora eu ia para Paulo, eu falava assim, meu Deus, não estou com o coração meu resolvido, não, vou mudar o tema. Porque o lançamento do projeto é maravilhoso. É como a festa de que descobriu a gravidez. Só que agora tem todo um processo, tem toda uma criação de um filho. Quem está comigo aqui? Então uma pessoa, um líder resolvido com seu coração, ele não vai viver das festas apenas. Mas ele sabe que o que importa é a realização. Ele curte a festa, eu curto a festa. Mas hoje eu sou muito menos intenso na festa. Eu sou muito menos intenso. Porque quando você entrega uma festa desse tamanho de um projeto que você está lançando, você tem que colocar a entrega aqui, ó. Quando você entrega o lançamento de algum projeto aqui, você colocou a entrega aqui, já vai fazer um estrago enorme de bom. Então eu e você precisamos ser líderes de coração resolvido. Tem coisas
que elas no discreto, elas vão florescendo. Tem coisas que a gente precisa fazer um barulho, mas líder resolvido sabe que festa não dura dias, dura horas. E que processo pode levar anos. Está aqui ou não? Está aqui ou não? Eu estava conversando com uma pessoa, um empresário, ele ficou 1 ano e meio frequentando um pequeno grupo, 1 ano frequentando a igreja, para daí batizar, 2 anos e meio. Eu batizei uma pessoa que ela, 2 anos depois, veio a falecer, 14 anos indo na igreja. Não é que quem eu batizo vai morrer não, viu, irmão? Senão ninguém vai mais batizar nessa igreja. Eu estou falando isso que eu batizei, porque ele ficou 14 anos indo na igreja. E um dia eu falo com a esposa dele e ele, olha, estou precisando de um casal igual você para me ajudar. Ele falou, pastor, não é batizado. Eu falei, como não é batizado? Quantos anos você frequenta a igreja? Não aqui. Com a gente ele estava 1 ano. 14 anos. 14 anos você frequenta a igreja, não batizou? Não. Pode dar seu nome no próximo batismo, eu vou dar aula para você. Amanhã você pode vir 7h30 aqui, que eu vou dar aula para você. Aí a mulher dele, mulher não tem medo, ele falou, isso mesmo, bem feito para ele aprender. Aí foi, batizou, 2 anos depois, infelizmente, teve uma parada cardíaca e morreu. Mas o que eu quero dizer para você? Tem coisas que podem levar anos, mas será que precisa? Será que não tem coisas que a gente, ao invés de andar 40 anos no deserto, dá para andar 11 dias e resolver o problema? Isso é coração resolvido. O líder de coração resolvido, ele sabe da importância dos resultados. Diga, isso aqui eu quero que você repita. O líder do coração resolvido sabe da importância dos resultados e não das expectativas. Você viver muito no vai, é no início. Mas depois, o que está acontecendo do vai? Não está acontecendo nada. Então, se não está acontecendo nada, não tem problema. Vamos ver por que não está acontecendo nada. Então, quando algum ministério precisa ver o que é que está acontecendo, é normal. É como um casamento que pode não estar legal e precisa ver o que está acontecendo. E olha só, te falo, muitas vezes o resultado vai exigir de você mostrar que não basta estar junto. É aquela frase, não basta estar junto, tem que? Não basta estar junto, tem que? Antiga essa. Participar. Coloca para mim aí, João capítulo 6, versículo 66. João capítulo 6, versículo 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Irmão, caminhar com quem não quer caminhar é jogar esforço fora. Não, isso aqui é sério. Caminhar com quem não quer caminhar é jogar esforço fora. Porque a pessoa não está com o coração resolvido, ela acha que ela não pode congregar numa igreja. Irmão, eu já disse e repito, 80% das igrejas são formadas por pessoas que congregam na igreja. E 20% formado de pessoas que servem na igreja. E servir na igreja é uma escolha.
Não é uma obrigação que o apóstolo ou o seu líder impõe sobre você. Eu não imponho sobre o líder e eu acredito que o líder não impõe sobre você. E Jesus é quem me ensinou isso. Conforme ele estava ministrando a palavra de Deus, conforme ele estava mostrando a visão do reino, conforme ele mostrava o nível de missão que se tinha para cumprir, pessoas foram deixando, inclusive, a Bíblia fez questão de dizer, daquela hora em diante, não foram alguns, foram muitos dos seus discípulos. Então tem um momento na vida da gente, eu não estou falando para uma ovelha, eu estou falando para líderes, amém? Tem momentos na vida da gente que a coisa mais normal que tem é falar, meu amigo, você não quer seguir? Você não está animado? Tem alguma coisa que está afligindo tua alma? Porque às vezes não é que a pessoa quer parar ou desistir, é que ela está carregando um negócio dentro do coração dela, que está pesando para ela fluir na missão. Quem está entendendo aqui? E aí o que acontece? Ela vai, ao invés dela, poxa, sabe o que está acontecendo? Ainda bem que o senhor falou, eu preciso tirar um negócio do meu coração. Tudo bem, mas melhor seria que você fizesse isso antes. Mas aí o diabo sabe o que ele sabe fazer? Fazer pessoas dizerem assim, ó, eu não sei se eu vou ficar, eu ainda estou avaliando o ministério, ainda estou pensando, se Deus me quer aqui, quem sabe meu tempo não está vencendo. Amados, existem casos que são de Deus mesmo, mas são tão poucos, que a maioria vem da parte de Satanás mesmo. A maioria vem do engano do inimigo de nossas almas, para destruir o plano de Deus que está sendo lido, para destruir o plano de Deus que está sendo anunciado, para destruir o plano de Deus que está sendo construído. Por quê? Porque essas coisas não são assim. Pode ser antes, a pessoa chegou, vamos lá, beabá, a pessoa chegou na igreja, está vindo de uma outra igreja, ferido, ou não, sei lá, sei. Hoje eu ouvi uma pessoa dizer que os pais, a irmã, o sobrinho, estão há 31 anos numa igreja. E saíram. 31 anos na igreja e saíram. Pode acontecer. Então, o coração resolvido, ele faz com que essas falas não façam parte da sua vida. E que aquilo que de repente está roubando o meu fluir, o meu flow, né, a palavra que está na moda, basta eu tratar. Pare de esperar festa, pare de esperar pessoas te procurar para se sentir valorizado. Isso é coisa de ovelha. Ah, fiquei doente, ninguém me visitou. Seu líder te visitou? Visitou. Pronto. Ai, mas. Gente, isso é cultura. Isso é cultura. Eu não estou dizendo que outras pessoas não possam visitar, ou até mesmo eu possa visitar. Eu estou dizendo que se nós não implantarmos uma cultura de coração resolvido do líder, a igreja não pode ter amanhã 500 pessoas. Sabe por quê? Eu vou adoecer como adoeci, porque tudo vai ficar comigo. O que eu não faço não acontece, o que eu não falo não é feito, o que eu não estou não funciona. Ei, nós temos o nosso coração resolvido. Para Deus poder fazer coisas grandes na nossa vida, nós temos que estar pleno com o nosso coração. Será que tem alguém aqui vivo ou não? Tem que estar. Tem que estar. Esse dia uma pessoa chega e fala assim, eu queria conversar com um apóstolo. Tudo bem, mas eu posso te ajudar? Não sei, eu acho que tem que ser com o apóstolo. Tem que ser por quê? Eu posso te ajudar. Então, é que eu não sei se eu ponho o nome do meu cachorro de Pete ou de Abraão. Não, isso é comigo, eu que cuido dessa área, pet. Põe Abraão, é bíblico. Então tá bom. Vocês estão rindo, mas eu já tive que resolver problemas desse nível. Porque um líder chega e alguém diz assim, estou precisando conversar com o apóstolo. É? Espera aí, apóstolo, está precisando conversar com você. Não tem problema nenhum isso. Mas para líderes que eu estou treinando com coração resolvido,
eu vou fazer uma pergunta. Você tem certeza que você não sabe resolver? Tenho. Essa parada aí não está comigo não. Pode resolver lá. Mas não é um cachorrinho. Não é uma resposta. Não é um versículo bíblico que ele não está achando. Quem está aqui? Quem está aqui? Agora, se eu só tenho pessoas que não são treinadas, elas vão trazer tudo para mim mesmo. É o menino que está ruim em matemática, a mãe fala assim, eu não sei o que eu faço com meu filho está ruim em matemática, estou com medo de ficar de recuperação. Aí o líder sabe o que faz? Marca um atendimento com o apóstolo. Eu não sou professor de matemática, irmão. Minha nota em matemática era para passar de ano. Mas você está vendo como, se a gente não ensina, não trata, o que é que acontece? A gente não tem aquela postura de autoridade para ajudar a igreja. A gente tem sim uma postura de fuga da responsabilidade para que tudo corra bem e eu não estou fazendo parte se der zebra. Eu não tenho nada a ver com isso. Quem está entendendo aqui? Quem está entendendo aqui? Eu sei que o ensino hoje está um pouquinho mais avançado, mas não tem jeito. Precisamos ser resolvido nisso. Isso diminui o estresse da igreja. Isso diminui o tempo de resposta. Diga, tempo de resposta. Mais forte, tempo de resposta. Mais forte, tempo de resposta. Você tem uma pessoa ali no seu grupo, por isso que você, muito aliançado com o seu líder, a membresia, a gente devagarzinho vai mostrando para eles a importância de estar num pequeno grupo, sem forçar a barra, mas precisa, para não ficar solto. O que acontece? Quando dá um problema, até resolver sem ter o acolhimento ali, pode demorar uma semana, mas quando tem essa conexão, demora meia hora, 15 minutos, já tudo começa a se mobilizar, tudo começa a se movimentar. Quando o apóstolo está sabendo de alguma coisa, a coisa já foi resolvida. Eu gosto quando alguém diz assim, apóstolo, deixa eu falar uma coisa para o senhor, manda zap, deixa eu falar uma coisa para o senhor, fulano de tal passou mal, foi internado, foi operado, já visitei, já orei, está tudo bem com ele. Olha que maravilha. Agora, sabe o que adoece um líder? Aquele líder que quer ver a igreja crescer. Você quer ver a igreja crescer? É aquele líder que chega assim e recebe um áudio. Apóstolo, a Dona Maria está chateada com o senhor, falou que saiu da igreja. Inclusive, o sobrinho dela também vai sair e o amigo do sobrinho também vai sair. O que aconteceu? Não, porque ela ficou doente, operou e o senhor não foi visitar. Mas e você? Não, é que ela queria que o senhor fosse visitar. Cara, hoje, eu já sei. Eu nem gasto, sabe aquele ditado antigo? Não gaste vela com defunto ruim? Tem ou não tem? Tem ou não tem? Irmão, sinto isso, é líder ruim. Sinto muito. Você aprenda, resolve teu coração aí, amigo, amiga. Escute. Liderar nunca será confortável. Diga, liderar nunca será confortável. Agora, quando você está resolvido, isso aí não te afeta. Olha, tem coisas que se eu não ensinar você, quem é que vai ensinar? Silas Malafaia? Luciano Subirá? Não, eu que vou ensinar. E o que você não gostar, eu também te entendo. Mas tem muito mais coisa para você gostar, então vamos embora. Agora, o que não pode é eu ter que absorver uma coisa que eu não goste. E eu não gosto de pessoas que têm uma posição, não é que eu não gosto no sentido, eu não entendo pessoas que têm uma posição, que deveriam ter áreas resolvidas, mas tudo bem, vamos resolvendo, porque a gente sempre está resolvendo, e tem um comportamento como se nunca tivesse ouvido o ensino. Então, liderar nunca será confortável. Liderar exige de você uma maturidade que muitos vão achar que é frieza. Eu sei que para muitos estão pegando um nível de ensino e falam assim, puxa vida, mas o apóstolo está meio frio. Não, não estou frio. Pelo contrário, hoje eu vejo que eu era infantilizado. Hoje que eu vejo que eu era despreparado para muitos assuntos que eu não via. Para muitos assuntos que eu não prestava atenção, para muitos assuntos que eu não observava.
Agora, sabe por que isso acontece? Porque todo líder decide. Diga, todo líder decide. Diga, todo líder decide. Irmão, você que tem que decidir se um voluntário está ou não adequado para ficar ali. Você que tem que decidir se deve ou não cobrar um voluntário. Você que tem que decidir se deve ou não confrontar seu líder. Você vai ter que decidir algumas coisas. Você vai ter que decidir conversar com o apóstolo se tem coisas que não estão funcionando para você. Você vai ter que decidir. E quando você decide, isso faz você crescer, isso resolve áreas da sua vida e você sai dos achismos. Diga, achismos. Quem quer crescer aqui mais? Não pode andar no achismo, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Quais os perigos de um coração mal resolvido? Aí eu quero falar um pouquinho só de Absalão, não vou ler a história dele porque é grande, mas fica uma tarefa para você que é líder, dar uma pesquisada. Absalão, ele é um bom exemplo de um coração mal resolvido. Para quem não se lembra, ele foi filho de Davi, e ele teve uma frustração muito grande, que ele achou que a maneira como Davi lidou com o irmão dele, que abusou da irmã, não o agradou. Ele não absorveu aquilo lá. Ok, você é maduro, em todas as decisões, todo mundo vai concordar, ou vai se sentir confortável, mas o coração tem que estar puro naquilo dali. Mas pode ser que você fale, eu faria diferente. Eu tenho uma maneira de agir, minha esposa tem outra, o pastor Jeff tem outra, Gilson tem outra, e você tem outra. Só que tem coisas que são inegociáveis. Uma delas é que Absalão tomou uma bronca do pai dele, que dali para cima, dali para frente, ele só foi piorando. Ele só foi amargando, ele só foi apodrecendo. E aí o que aconteceu? Ele começa a ter medo de gente capacitada. Sabe por quê? Ele não consegue mais conviver com o pai dele. Porque quando começa a entrar o descontentamento, ele não consegue mais ver capacidade na vida do pai dele. Isso aqui é tremendo, irmão. Cuidado para você não começar a não ver capacidade no seu líder, no apóstolo, no pastor Jeff, no A, no B, porque tem alguma coisa que você precisa tratar. E Satanás se aproveita disso. Sabe outra coisa que ele faz? Quando um líder não tem o coração tratado e começa a observar que deveria ter sido tomada uma decisão diferente, ele precisa de gente bajuladora. Absalão começa a colocar pessoas do lado dele que o bajulam. Porque ele começa a prometer coisas, ele começa a dizer coisas, ele começa de maneira sorrateira a ganhar o coração das pessoas do pai e pegar o coração das pessoas para ele. E aí ele entra num outro nível, ele nunca se satisfaz com o que recebe. Ele não ficou satisfeito com a decisão do pai, a maneira como ele lidou. Ele não ficou satisfeito com aquilo que o pai tinha para ele. Ele não estava satisfeito, ele não queria mais o que ele recebia, ele queria o que ele desejava. Isso é um perigo. Por isso que a gente com o coração tratado, Judas não foi, olha aqui, eu escrevi aqui, Judas não foi suficiente para ele ter o seu coração tratado, manter-se leal e fiel, vendo milagres, participando da mesa, ter sido chamado por Jesus como um dos seus apóstolos, cuidando do dinheiro da igreja, e estando em todo o processo de implantação do reino, vendo curas extraordinárias, libertações impossíveis. Ele conviveu na intimidade de Jesus. Nada disso que ele recebeu foi suficiente para ele. No final, ele arrebentou com a vida dele. Então a gente precisa ficar atento. A gente precisa ficar atento, porque quando estamos com o coração mal resolvido, nos tornamos insaciáveis. E antes de eu terminar, ainda falta um tantinho bom, coloque a mão no teu coração aí. Repete comigo assim: Senhor Jesus, nessa noite, eu te peço, em nome de Jesus, limpa toda a sujeira que o inferno quer lançar, em todas as áreas da minha vida, desde a minha casa, passando pelo meu trabalho, pela minha escola, pela minha faculdade, pela igreja.
pelos amigos, em nome de Jesus. Eu não quero ser ingrato, insaciável, em nome de Jesus. Amém. Dá um aplauso ao Senhor aí, vai. Escute, não aceite essas coisas como algo normal. Não aceite. Quando uma pessoa está inconstante, é um perigo. Absalão ficou 2 anos, quanto? Quietinho com a sua insatisfação. Só trabalhando nos bastidores. Absalão chegou num ponto que ele marca um banquete para os irmãos, para matar o irmão. Você vai ler isso depois, aqui não tem tempo. Absalão teve essa atitude. Fazer um banquete para matar um irmão. Olha como que isso é sério. Quantos anos? 2 anos. Será que alguém não falava assim, poxa, graças a Deus passou aquele estresse de Absalão? Mas tinha alguém que sabia que Absalão estava armando alguma coisa. Tinha alguém que sabia que Absalão não estava quieto. Absalão estava esperando o melhor momento para atacar. Gente, proteja o ministério, proteja o teu irmão, proteja o reino, proteja a igreja de Cristo. Absalão, com seu coração mal resolvido, tenta criar conexões baseado em revelações íntimas, alheias. Ele para a pessoa e diz assim: meu pai está muito ocupado. É claro que Davi era um homem ocupado. É claro que Davi era um homem corrido. Mas Davi não pediu para Absalão fazer isso. Eu sempre falo para minha turma: não diga para o povo, olha, o apóstolo está muito ocupado. Quem decide se está ocupado sou eu. Você pergunta para mim, apóstolo, está muito ocupado a ponto de não poder? Aí eu respondo, estou. Mas se alguém chegar para o Gilson, pastor Jé, para Dani, para você, eu estava querendo falar com o apóstolo, ele é muito ocupado. Como assim ele é muito ocupado? A minha ocupação é você. Posso ouvir um amém? Eu estou ocupado por você. Então, se eu não estou ocupado por você, perdeu o meu sentido de estar aqui. Então, não tem isso. Absalão usou dessa palavra: o meu pai anda muito ocupado. Mas se eu fosse, eu resolveria esse negócio para você. Está vendo? E eu já te adiantei, quando o coração não está resolvido, como foi o caso de Absalão, o tempo vai servir de armação maligna, que são os 2 anos. Cuide dos seus pensamentos, coloca a sua mão na sua mente assim, ó. Diga assim: eu não posso dar ouvidos à voz do diabo. Eu preciso estar sensível à voz de Deus. Dá um aplauso ao Senhor aí, vai. Para fechar essa parte aí, se nós estamos caminhando para o final, Atos 5:3 diz assim: então perguntou Pedro, Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para você uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não pertencia a você? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus. Quando nós estamos com o nosso coração mal resolvido, a gente consegue mentir para os homens, sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas a gente consegue enganar Deus? Não. Se tem um negócio que Deus sabe, é quando eu estou com alguma coisa no meu coração. Porque Ele é o único que sabe mesmo. Então já tem uma boa oportunidade para orar, para comunicar, para desabafar,
para falar, para jogar essa amargura fora e receber um bálsamo, porque ele já sabe. Então, um líder que se perdeu porque Satanás encheu o seu coração. Seu coração tem que estar cheio do que você vai decidir. O que é que vai entrar? Se vai entrar fofoca, vai dar zebra. Se vai entrar crítica, se vai entrar maledicência, aí vai dar zebra. Então, guarde isso. Salomão avisou. Contudo, guarde, acima de tudo, guarde o teu coração. Eu escrevi uma coisa aqui que eu quero ler para você. Como é difícil ajudar uma pessoa que construiu pensamentos ruins do tipo: sinto que já não sou mais útil. No início eu era valorizado, agora a igreja cresceu, não precisam mais de mim. Parece que o meu líder não gosta mais de mim. Meu tempo venceu aqui. Acho que sou apenas mais um número. E esses pensamentos começam de forma pequena, sutil, e vão se transformando em grandes árvores de engano, do qual comemos do fruto. Tem que ter cuidado. Um coração resolvido não é uma coisa de oba-oba, é uma coisa assim, para você prestar atenção. Para mim foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele começou a olhar o que ele não devia, ele começou a ver no Instagram, falou: eu com essa vida aqui, eu ralando aqui, quer saber? Vou embora. Foi Deus que fez isso na vida dele? Não, foi o inimigo. Eu até coloquei aqui o negócio, ó. Ambos se perderam, tanto o filho mais velho quanto o filho mais novo. Um foi embora para tentar resolver, o outro ficou, mas mal resolvido, os dois erraram. Mas se lembre que o que foi voltou, e falamos dele até hoje. E como terminou o filho mais velho? Como terminou? Eu um dia, tratando um assunto com meu filho, eu disse assim: nessa parábola, eu preferia ser o filho mais novo mesmo, que arrebentou de uma vez, se ferrou, se lascou, mas ele voltou, ralou, pagou um preço enorme. Mas o mais novo não saiu, o mais velho não saiu, mas também não estava. Também não estava. Porque ele falou assim: eu estou aqui há tanto tempo. O pai falou: mas tudo era teu, você está aqui, não está sabendo o que está acontecendo. Por isso que é importante, não é só estar, é saber o que está acontecendo. Quem está aqui? Quem está aqui? Por isso que é importante um na mesa. Como é que a gente vai pregar isso aqui domingo? Não fica ninguém. Mas você está crescendo nisso daqui, seria muito bom, podia ter aqui, quantos membros fossem, eles iam comer essa comida. Por quê? Porque a gente separou um horário para dizer assim: galera, tem um negócio forte para a gente comer. Por quê? Porque nós líderes precisamos ter o nosso coração resolvido. Tem alguém aqui ou não? Não viva de suposições, eu já te disse, de achismos. Ministério não pode ter esse luxo. Eu acho, como eu acho? Você pode ficar meia hora no eu acho, mas depois tem que ter, eu tenho certeza. Você pode dormir com aquilo, eu acho, mas amanhã eu vou tirar essa dúvida. Porque se você deixar o eu acho, vai virar uma verdade que você achou, e não uma verdade que é. Quem está pegando isso no seu espírito, diga amém. Quando não resolvemos nosso coração, destruímos muitos filhos de Deus em nome de Deus. Destruímos muitos filhos de Deus em nome de Deus. Mas não se engane, são atitudes diabólicas. Nós não podemos assim: será que isso é diabólico? Ah, mas eu estou só falando. Olha aqui, irmão, vou falar uma coisa para você aqui. Nós não temos, mas eu oriento, pelo menos a liderança: olha, ore, interceda e tal. Nós não temos ministério de intercessão. Por que nós não temos um ministério de intercessão? Eu te explico. Porque todos nós devemos orar. Só isso. Pronto.
Se toda a igreja estiver orando, por que precisa de um ministério com 7 pessoas que vai... Não, então seja essas 7 pessoas e ore incessantemente. Ah, não, mas eu quero que o senhor me coloque lá na frente, me apresente como coluna de sustentamento da igreja. Passa vergonha não. E muitos ministérios de intercessão, porque eu conheço muitas igrejas nesses 18 anos, que fui maravilhosamente bem, mas a grande maioria, no final é só fofoca, é só achando que é mais que o pastor, que é mais que todo mundo, porque ele está em conexão com Deus. Então vai cuidar de ovelha lá, vai começar o negócio, vai lá. Então eu já tratei isso aqui. Rapaz, precisamos montar um ministério de intercessão. Você está orando? Não, mas por isso que a gente tem que ter um ministério. Não, começa a orar você, que daí a gente vê depois. Porque são misticismo que as pessoas não têm o coração resolvido e precisa que alguém diga para ele assim: olha, como que Deus te usou, hein? Pô, nós estamos aqui há 18 anos, você está aqui há tantos anos servindo, talvez nunca ninguém chegou e falou assim: poxa, como que Deus te usou? Você está aqui ou não? Coração resolvido. E sabe qual que é o segredo para um coração resolvido? Aqui eu já vou terminar. Uma boa comunicação. Uma comunicação eficaz. Lembre-se da Babel. Deus destruiu, porque inverteu a comunicação. Lembre-se do Éden. O diabo foi lá, copiou e colou. Inverteu a comunicação. Então, uma comunicação assertiva resolve isso. Ai, apóstolo, mas é que o meu temperamento... Gente, olha, temperamento não muda. Mas o temperamento é transformado. Compre o livrinho, Temperamentos Transformados. É um livrinho de capa amarela. Depois que eu li, eu falei, puxa vida, maravilha, eu não vou orar para Deus mudar meu temperamento, porque Ele não vai mudar. Ele me deu esse temperamento, mas eu tenho que buscar no Espírito Santo para que as partes ruins do meu temperamento sejam anuladas pelo sangue de Cristo na cruz, e as partes boas do meu temperamento sejam afloradas. Assim são todos vocês. Cada um tem um temperamento, mas se você pegar a parte ruim do seu temperamento e achar que todo mundo vai engolir essa parte ruim do seu temperamento, você vai ter problema com o teu coração. Eu sinto muito. Estou te dando a dica que o apóstolo aqui faz. Uma das coisas, eu sou muito prático. Então, se eu tiver que pedir, colocar uma água para mim, eu tenho que, na hora de pedir, falar assim, por favor, coloca uma aguinha para mim. Esse é o temperamento transformado. Mas a minha vontade é, alguém arruma água, rápido, vamos. Eu não estou brigando com ninguém. Eu só estou tratando o assunto. Por favor, e é verdade, por favor, pega uma aguinha para mim. Pronto. Então não adianta você... Aí a minha esposa é fleumática. Eu falei assim, ó, não adianta você achar que o mundo é esse conto de fada, pelo amor de Deus, vem um pouco para a realidade. Vem um pouco aqui, ó, para a realidade. Agora ela já vai um pouco mais na realidade. É assim. Aí você é melancólico, você acha que todo mundo vai coçar suas costinhas. Não vai. Então você vai ter que entender que tem coisas que você vai ter vontade de melancolia, mas você não vai ficar, porque essa parte é uma parte difícil do teu temperamento, que vai te atrapalhar. E se você é sanguíneo, não adianta você achar que o mundo vai ser festa, porque a festa acaba, tem que limpar, a festa acaba, tem coisa quebrada. E, se for, já falei todos, você tem que saber, olha irmão, tá, é uma coisa boa, eu acho que até o final do ano eu falo sobre isso, mas você sabe qual é o seu temperamento? Você sabe por que você dá valor para algumas coisas e por que algumas outras pessoas não dão valor? Por exemplo, se você chegar para mim e falar assim, apóstolo, deixa eu te falar uma coisa, eu estava saindo de casa hoje, e quando eu estava saindo de casa, deu um problema no meu carro, e quando deu um problema no meu carro, eu liguei um Uber, para o Uber, e o Uber, ele não pôde vir. Aí eu liguei para o Gils, e o Gils estava vindo para cá, mas furou o pneu. Furou o pneu, ele não pôde vir. Aí ele pediu para o Marcão, aí o Marcão me pegou. E aí eu cheguei aqui no culto.
Tá ótimo, irmão, você chegou no maravilha, glória a Deus. Não, mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. Só que na hora de ir embora, o meu carro, ele está parado em tal lugar. E no caso, o senhor pretende ir embora a que hora? Eu já morri. O que você precisa? Apóstolo, você me dá uma carona? Meu Deus, tinha resolvido. Tinha resolvido. Ele poderia chegar, paz, pastor, apóstolo, vice-deus, secretário do Querubim ungido, paz, o senhor me dá uma carona? Moro na Vila Batista. Dou, pode esperar, te dou carona. Gente, isso para mim é uma maravilha, cara. Só que eu não posso falar, eu tenho que, entendi. Às vezes eu falo assim, irmão, deixa eu só falar uma coisinha para você. O que eu posso te ajudar? Me dá uma carona. Tá dada. Pega meu carro, pelo amor de Deus. Eu busco lá na sua casa a pé. Isso é cada um. Então, você tem que ter o coração resolvido para algumas coisas. Eu já disse para os líderes, se eles não fizeram, você precisa saber como que age cada um da sua equipe. Eu já mais ou menos dou uma olhada. Então tem hora que não dá, mas tem hora que dá, tem que atravessar a rua correndo. Mas eu procuro entender cada um. É igual o jogador. Não é todo mundo que está lá que é centroavante. Não é todo mundo que está lá é goleiro. Não é todo mundo que está lá é lateral. O técnico, ele tem que pegar e falar aqui, ó, você vai ficar no gol, você vai ficar na defesa, você vai ficar no ataque, você vai ficar no meio de campo. Mas quando você olha todo mundo uniformizadinho na parte da frente, é todo mundo igual, mas quando vira, aí você vê os números, né? Hoje não é mais assim, mas 1, 2, 3, 4, 5, defesa, meio de campo, ataque. Quem está aqui, diga amém. Então, muito cuidado. Dá uma olhada nisso daí. Não pense você que isso é falta de compaixão, que isso é estar estressado. Não, amadurece, cresce. Isso aqui se aplicar na sua vida, no seu trabalho. Sabe, pelo amor de Deus, você sai na frente. E aqui agora, como que eu resolvo meu coração? Em primeiro lugar, seja sincero com você mesmo. Você sabe falar com você mesmo quando você está mal? Quando você está sentindo que alguma coisa não está legal? Seja sincero com você mesmo. Tenha humildade para reconhecer que precisa ser curado, tratado. Puxa vida, eu estou com esse sentimento aqui. Sentimento não é legal. Para alguns pode ser mais fácil isso, para outros podem ser mais difícil. Mas escute, é a maneira mais eficaz para você lidar com áreas da sua vida. Então não esquenta a cabeça se é difícil ou é fácil. Pensa que é a área mais eficaz, é a maneira mais eficaz para você lidar com as coisas. Ore a Deus, mas fale a verdade. Tem gente que ora, Senhor, o Senhor sabe o que eu estou passando. Então, mas fala. Fala se é pecado? Fala, não deveria ser, mas fala. Se é raiva de alguém? Fala. Se é problema? Fala. Se é sentimento ruim? Fale. Lembre-se, Satanás sempre tenta encher nossos corações de lixo. Então, cabe a nós jogarmos para fora. Amém? Eu profetizo mentes curadas aqui, glória a Deus. Dá um aplauso a Jesus aí. Sinais de um coração que precisa ser resolvido. Dá uma olhada para você. Não olha para quem está do teu lado, não. Oscilações. Uma hora muito animado, outra hora desanimado. Se é uma doença, se é algo patológico, emocional, peça ajuda, trate, converse, não tem problema. Mas ninguém é adivinho e nem queremos ser. Falta de alegria. Poxa, é nítido que nem todo mundo a gente vai ver que está sem alegria. Mas aqueles que estão mais próximos de mim, eu vou ver. Aqueles que estão mais próximos de você, veja você. Conversas amargas. É nítido isso daí, não tem como a pessoa esconder. Nossa, que culto maravilhoso hoje. Como que o apóstolo foi usado por Deus? É? Então tá bom. Acabou, não. Você não precisa orar para... vem cá. O que aconteceu? Você não é assim? Não. Sei lá, que tem umas coisas. Gente, conversas amargas. Apontamentos para exposição e não para resolução. Eu gosto de pessoas que apontem o que precisa ser consertado. Maravilha! Mas só que resolva. Ajude a resolver.
e não aponte o dedo apenas. Então, apontamentos para exposição e não para resolução. E é o principal, né? É o esfriamento espiritual. Esfriamento espiritual. Você já não consegue ler Bíblia, a pregação te incomoda, você está até assim, mas você já está dando uma olhada no celular. O pessoal deu glória a Deus, às vezes você até está vendo todo mundo dar glória a Deus, você, glória! Você nem sabe. Você está frieza espiritual. Chega no culto atrasado. Gente, domingo, pelo amor de Deus. Você está trabalhando, ok, mas domingo. Um voluntário, um líder. A gente está ajeitando aqui. Mas a gente está vendo que não pode. Domingo não. Não é uma vez que aconteceu, não é isso. Não é isso. A gente que é normal. Domingo, não. Quando você vive um coração resolvido, flui, e você não se compara com quem está fluindo. Coisa boa isso. Você não se compara. Você recebe a correção com maturidade. Isso não te humilha. Isso não te diminui. Quando você recebe um elogio, você sai feliz. Você dá glória a Deus. Mas isso não muda você. E aqui sobre o elogio, 2 perguntas. Ao ser elogiado, olhe para quem fez o elogio. E número 2, o que causou esse elogio em você? Sabe, quando alguém fizer um elogio para você e te comparar com alguém, não vem de Deus. Quando alguém fizer um elogio para você, por você, para você, assim, ó, poxa, gostei da sua pregação, gostei da maneira que você canta, gostei da maneira que você recebe lá na recepção. Olha, parabéns, viu? Sinto a graça de Deus. Vem de Deus. Érica, você canta muito bem. Não, como que eu gostei. Mas a Duda, tadinha. Você acha que isso vem de Deus? Ô, Duda, você não canta mal não, Duda. Vai chorar, já está chorando. Escute. Quando temos o coração nosso curado, a gente investe no crescimento daqueles que estão ao nosso lado. Tem medo. Tem medo de perder nada. Porque não é seu. Sabe qual que é a melhor maneira para você aprender e ficar bom? Ensinando. É a melhor maneira. Quanto mais... É complicado isso aqui. Às vezes a pessoa prega uma vez a cada 6 meses. É difícil para ela apurar a pregação. Mas se ela está semana sim, semana não pregando, ela vai melhorando. Isso é em todas as áreas. Então, vamos investir naqueles que estão ao nosso redor. Porque todo crescimento pode parar um líder infrutífero. Um líder pode parar o crescimento por ele ser infrutífero. Eu estava conversando com um amigo, perguntei, você não mexe com... Tem algum projeto de jovens? Ele falou, comecei agora. Tinha dado uma parada. Eu falei, e o menino é bom? Ele falou, não, não é menino não, é um homem. Eu falei, ah, tá, é realmente, né? Às vezes hoje, né, a maturidade, né, e tal. Quantos anos que ele tem? 62. Estou te falando em nome de Jesus. Eu falei, pô, ele é mais velho que você, pô. Então, liderar é tremendo, mas multiplicar são para pessoas diferenciadas. Quem multiplica tem um reino no coração. Quem monopoliza tem um império no seu coração. Talvez você pense assim, mas eu não sei ensinar. Sabe sim. Sabe sim. E aqui eu tenho algumas sentenças e nós vamos orar. Pode ficar de pé. Coração resolvido revela um líder abençoado. Quem quer ser abençoado? Quem quer ser abençoado? Coração resolvido trará autoridade sobre a sua vida. Quem quer autoridade sobre a sua vida? Eu quero autoridade sobre a minha vida.
mas eu tenho que por merecer a autoridade. Eu já te falei, eu posso dar uma posição para qualquer um aqui, mas eu não posso te dar autoridade. Tá? Eu vou repetir isso aqui, que é muito importante para você ter o coração resolvido. Eu posso dar uma posição para qualquer pessoa, mas eu não posso dar autoridade. A autoridade é conquistada. As pessoas, você vai precisar conquistar a autoridade. Ela começa te respeitando pela posição que você está. Mas ela vai permanecer te respeitando se você conquistar a autoridade. Então, coração resolvido traz autoridade sobre ele. Coração resolvido expurga gente que não quer crescer. Lembra de Jesus? Ele estava resolvido, eu tenho uma missão. Se não vai ser com nenhum deles, não sei. Mas uma coisa eu sei, eu não posso ficar refém. Eu os chamei, mas eu não posso ficar refém. Foi quem que foi lá chamar? Jesus. Mas quem que disse? Vocês não vão embora? Eu chamei vocês, mas vocês não vão embora? Porque todo mundo foi embora. Eu falei, não. Por quê? Porque a chamada, ela é minha, mas a permanência é sua. Coração resolvido está alinhado com Deus. Digo, meu coração resolvido está alinhado com Deus. E o coração resolvido, ele prepara novos corações. Ele trata, ele ajuda. Ele vê alguém que não está legal, vamos tomar um café? Vamos comer uma pizza? Ele trata. Ele não vai deixar aumentar a porcentagem de 61% de voluntários que se sentem usados no ministério. Usados. Aqui não é o caso, porque nós temos a facilidade do trânsito, mas tem uma salinha ali, para quem que serve no ministério, chegou mais cedo, dá até para ele dar uma cochiladinha. Ele não pode ligar se alguém entrar, mas tem uma salinha com um sofá, com ar-condicionado. Se ele der uma apagadinha ali, 20 minutinhos, às vezes ele não quer ir em casa, tem uma sala ali. Não é do Ministério Louvor, é uma sala pro voluntariado, só que quem mais usa acaba sendo o Ministério Louvor. Mas você pode chegar ali, você pode sentar, você pode bater um papo, você pode dar uma descansada, você pode levar um lanche. Quem sabe vai chegar uma hora que a gente vai pôr lanche ali. Amém ou não? Põe uma cervejinha, um queijinho. Aí vai até aumentar o número de pessoas para trabalhar. Só o queijinho, né? Mas em casa deve cervejinha escondido. Não, bebe não, estou brincando. Escute. Que Deus, coloca a mão no seu coração aí. Feche seus olhos. Que Deus guarde você, a minha oração, a oração da minha esposa, pela sua vida, pelo seu ministério, pela sua chamada. Só Jesus bate no peito dizendo, sem mim nada podeis fazer. Nós não conseguiremos fazer a obra de Deus se não fosse você, naquele dia que você queria ficar em casa, e você não fica em casa, porque o seu coração está resolvido, você serve no reino, você tem uma obra de Deus a realizar, tem os irmãos esperando que você chegue, para preparar o culto, para preparar o louvor, para preparar a pregação, para preparar a recepção, a balinha, o banheiro, o cultinho infantil, em nome de Jesus, que todas as áreas da vida de vocês sejam resolvidas como uma oferta agradável da parte de Deus, como favor da graça divina sobre a sua vida, seja na área profissional, na área familiar. Eu abençoo todas as áreas da sua vida e profetizo um tempo extraordinário sobre você, sobre a sua casa e sobre o seu ministério. E só quem crê diga amém e dá um aplauso a Jesus, bem extraordinário.